Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do assunto juros simples e área de triângulos. O nosso nivelamento, aulas 9 e 10. Os objetivos são: efetuar cálculos de porcentagem, juros simples e composto, utilizar as fórmulas geométricas para determinar a área e perímetro de figuras planas. Número 1. Assinale a opção que apresenta uma possível relação que determina a medida da área A desse triângulo. Pessoal, eu li o comando aqui abaixo, né? E aqui em cima ele fala para observar o triângulo FGJ a seguir. Então, os vértices são o F, o G e o J. Então, ele pede para assinar uma possível relação envolvendo a área, a medida da área. Então, vai ficar assim, ó. Podemos utilizar aquela fórmula convencional, a mais comum, né, que é base vezes altura. Então, nós teremos área é igual a base vezes altura dividido por 2. A base é essa medida Z, então vai ficar Z vezes o H, que é Y, dividido por 2. Nós temos isso na letra C. Número 2. Um triângulo tem medidas de base e altura iguais a 20 e 18, respectivamente. A medida da área desse triângulo é igual a... Vou fazer o desenho aqui rapidão do triângulo para a gente enxergar essas medidas. A base mede 20 centímetros e a altura, pessoal, que vai aqui ó, desse vértice, né, uma das alturas, até o lado que se opõe, formando 90 graus, essa altura mede 18 centímetros. Então, a nossa formulinha é base vezes altura dividido por 2. Nós temos a base 20 vezes a altura, que é 18, dividido por 2. Como aqui é um produto, você pode dividir primeiro, tá? 20 dividido aqui por 2, ou 18 dividido por 2, né, que daria 9, né? Divide um dos fatores e multiplica pelo fator que sobrou. 20 dividido por 2, 10 vezes 18, que dá 180 centímetros quadrados. É a letra D. Número 3. O perímetro de um triângulo equilátero é igual a 24 centímetros. Qual é a medida da área desse triângulo? Pessoal, triângulo equilátero, assuntos já estudados por nós, é aquele triângulo que possui os três lados de medidas iguais. Então, ele fala que é 24 o perímetro. A nomenclatura, a representação de perímetro é 2P, que é lado mais lado mais lado, ou 3 vezes o lado. Já que é 24, então eu tenho que 3 vezes L, ou seja, L mais L mais L, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, 3 vezes o L, que dá o 2P, que é 24. Ou seja, eu peguei aqui o perímetro, representado por 2P, e coloquei aqui depois da igualdade, ó, 24. Então, 3 vezes o lado é igual a 24. Então, L é igual a 24, o 3 cai dividindo, 24 dividido por 3, que dá 8 centímetros. Ele pede a medida da área desse triângulo, assunto também já estudado por nós, e nós temos que a formulinha da área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse L é o lado, o que acabamos de descobrir que é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área é igual. 8 ao quadrado, pessoal, dá 64. Então, fica 64 raiz de 3 sobre 4. Se você dividir 64 por 4, 64, por exemplo, dividido por 2 dá 32. Aí, divide por 2 novamente, dá 16. Então, a quarta parte de 64 é 16. Então, nós temos 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a nossa área, é a letra D. Vamos para a próxima. Número 4. A figura a seguir é formada pela composição de dois quadrados. Nós temos aqui dois quadrados que estão juntos, de lados 8 e 6 centímetros, respectivamente. Então, o maior aqui ele tem medida 8, né, o lado, e o menor medida 6. A medida da área da região rachurada, né, essa parte cinza aqui, em cinza é igual a... Bom, bem tranquilo, né, pessoal? Se são dois quadrados, nós sabemos que aqui é 90 graus. Então, esse lado aqui pode ser chamado de altura. Esse cateto aqui pode ser chamado de altura. Como aqui o quadrado maior mede 8, então essa altura vale 8. Aqui nós temos essa medida, já que é um quadrado, né, do maior, que vale 8. E esse aqui, que é o menor, vale 6. Então, eu tenho 8 mais 6, essa medida aqui, né, todinha vale 14. A formulinha, base vezes altura dividido por 2, eu vou pegar a base, que é 14, vezes a altura, que é 8, e dividir aqui por 2. Então, a área é... Eu posso novamente dividir um dos fatores, ou multiplicar e dividir, você que escolhe. Eu vou dividir aqui primeiro, 14 dividido por 2, que dá 7. 7 vezes 8, né? 56 centímetros quadrados. É a letra E.
Número 5. Observe o triângulo PQR. Admita que QS é 6. Então, já vamos substituindo aqui, né? Aqui vale 6. SR é 9. PS, que olha 90 graus aqui, né? Vale 7. Pode ser a altura do triângulo PQR, uma das alturas. A área do triângulo PQR é igual a, ou seja, que é a área do triângulo grandão. E ele deu PS, que é a altura desse triângulo, conforme eu já comentei com vocês. E a área a gente sabe que é base vezes a altura, dividido por 2. Essa base, pessoal, basta somar esse 6 mais o 9, que vai dar 15, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Novamente, ou você multiplica e divide, ou você pega um desses fatores e divide. Como são ímpares, eu vou multiplicar primeiro. Se você fizer 15 vezes 7, dá 105, ok? 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, e o 3 aqui, né? 10, dá 105, dividido por 2. Então, a área é igual. Metade de 100 é 50, metade de 5, 2,5, né? 2,50. Então, o valor é 52,5 centímetros quadrados. Se você não se convenceu e quer fazer a continha, tranquilo, a gente faz a continha. Olha só, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 2 é 10, subtraindo é 0, desce o 5, dá para dividir, né? Dá 2, 2 vezes 2, 4, tem que ser um número igual ou menor, né? Então aqui fica 1, quero continuar dividindo, inventa um 0, joga vírgula. Então aqui vai dar 5, 5 vezes 2 que dá 10, subtraindo 0. Então é a letra A. Próxima questão. Considere um triângulo qualquer, cujas medidas de seus lados medem 21, 28 e 45. A medida da área desse triângulo é aproximadamente igual a... Então, nós temos um triângulo de 3 lados diferentes, né, de medidas diferentes. Vou fazer aqui o desenho aqui mais ou menos de um triângulo para a gente ter essa noção. Ó, é um triângulo escaleno, 3 lados de medidas diferentes. Aqui vamos supor que é 21, aqui é 28 e aqui 45 centímetros. E ele pede a medida da área. Pessoal, nós não temos a altura. Aqui vai entrar a fórmula de Heron. Alguns consideram que ele viveu depois da era cristã, outros antes de Cristo. É um matemático grego que diz o seguinte: você tendo o perímetro, basta você pegar a metade desse perímetro numa raiz e multiplicar pelo lado menos esse perímetro. Eu vou montar aqui para vocês, fica mais fácil o entendimento. Diz o seguinte, a área. Basta você extrair a raiz da metade do perímetro, que eu vou chamar de P. Aqui eu tenho P menos A, ou seja, eu vou multiplicar por essa metade do perímetro menos o lado, vezes P menos B, que aí seria o outro lado, tá? A, B e C sendo os lados, tanto faz aqui, tá bom? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, tanto faz isso daí. E P menos C. Essa é a formulinha do matemático Heron, ou Herão. Então vai ficar assim, pessoal. Olha só, eu preciso descobrir quem é esse P. Como eu tenho as 3 medidas, 21, 28 e 45, então eu vou usar o espaço aqui abaixo para a gente descobrir quem que é o perímetro. 2P igual 21 mais 28 mais 45. Somando 21 mais 28, se eu somar 20 mais 28, dá 48 e 1, 49. Eu tenho 49 mais 45. Se eu somar 45 mais 45, dá 90, mais os 4, que dá 94. Então, P igual, olha só, 2P é o perímetro. Se a gente estivesse buscando o perímetro, ok, 2P 94 centímetros, esse seria o perímetro. Como eu quero o semiperímetro, que é a metade, eu vou dividir, eu vou passar esse 2 dividindo. Então, vai ficar 94 dividido por 2. A metade de 90, como a gente já viu, é 45. A metade de 4 é 2, então aqui dá 47 centímetros. Tranquilo? Eu vou usar esse semiperímetro, que é a metade do perímetro. Então, aqui vai ficar raiz de... Tem até uma musiquinha, tá? Para essa fórmula do matemático Herão. Fórmula da área, né? Um pouco diferente. É raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Tranquilo? Então, aqui vai ficar 47 vezes 47 menos o A. Qualquer um pode ser A. Eu chamei aqui o lado maior de A. Então, vai ficar 45 aqui, ó, vezes 47 menos o B, que é 21, né? Chamei o lado lá 21, vezes, aqui não deu, né? Vou alongar um pouquinho, 47 menos o C, que é o 28. Então, a área vai ficar raiz de 47 vezes... Pessoal, 47 menos 45, eu tenho 2. Vezes, tá? Produto. 47 menos 21, se fosse 20, ficaria 27. Mas como eu tenho esse 1 aqui, né, vai ficar 26, ok?
vezes 47 menos 28, você subtraindo, né, vai ficar quanto? Basta fazer a continha aí em cima, ou então pensa assim, ó, se eu tirar 20 daqui, vai ficar 27, mas como na verdade não é 20, é 28, eu tenho que tirar 8, vai ficar 19, basta fazer, tranquilo. Aqui pega um emprestado, 17 menos 8 vai ficar 9, aqui eu emprestei 1, ficou valendo 3, menos 2 dá 1, 19. Então a área é igual. Agora, pessoal, nós temos que fazer esse produto aqui, ó. 47 vezes 2 vezes 26 vezes 19. 47 vezes 2 dá 94. 94 vezes 26, olha só. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 9, 54, e 2, 56. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. Então aqui fica 4, 8 e 6, 14, sobe 1. 1 e 5, 6 e 8, 14, sobe 1. E 1 e 1, 2, 2.444. Agora vezes 19. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 4, 36 e 3, 39, sobe 3. 9 vezes 4, 36 e 3, 39, sobe 3. 9 vezes 2, 18 e 3, 21. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, que dá 2. Então aqui é 6, 4 e 9, 13, sobe 1. 1 e 9, 10 e 4, 14, sobe 1. 1 e 1, 2 e 4, 6. 2 e 2, 4. Então nós temos 46.436. A área é igual. Pessoal, deu um número grande, né? Muito grandão. Se a gente fizer 20 vezes 20, né? Desenrolar isso daí, vai dar o quê? Vai dar 400, tá bom? Bem diretão aqui, ó. 2 vezes 2, 4, os dois zeros coloca aqui. Então, se a gente colocar mais um zero aqui e outro aqui, ou seja, 200 vezes 200, eu tenho que colocar, né, 2 vezes 2, 4, como é tudo zero aqui, tranquilo, 4, eu coloco 4 aqui, ó. Dividindo isso aqui dá 40 mil, aqui é 46 mil. Opa, então é acima de 200. É alguma coisa acima de 200. O único acima de 200 é a letra E, ó. Então, a gente sabe que vai dar 215,5. Tá bom? Então, se a gente, por exemplo, testar... não tem por que testar 210. Se tivesse lá, teríamos que testar sim, né? 212, um exemplo. Mas como o único que está ali é 215,5, a gente já pode fazer esse teste, né? Se a gente... utilizando aqui novamente o espaço dessa questão, 215,5 vezes 215,5, né? Aqui uma simulação como se você estivesse fazendo uma prova do Enem, uma prova de concurso público, por exemplo, deu uma raiz dessa aqui grande, né? Enorme, 46.436, você usa a inteligência, né? Nós pensamos 20 vezes 20 dá 400. Se eu fizer 200 vezes 200, dá 40 mil. Ok. Opa, 40 mil aproximou de 46 mil. Então, a gente tem um número acima de 200. Alguém acima de 200. O único é a letra E. Por isso, a gente está testando. Então, temos que usar esse artifício. Se eu fizer aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. E 5 vezes 2, que dá 10. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu fizer 5 vezes isso, vai dar esse número de novo. Eu vou repetir ele aqui, ó. Aqui é 5, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 0, aqui é 1. Agora, esse carinha aqui é o 1, bem tranquilo, né? Tudo que é vezes 1 é ele mesmo. Então, eu coloco o 5 aqui, o 5 aqui, o 1 aqui e o 2 aqui. E agora o 2 eu vou dobrar. O 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Sobe 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, e 2 vezes 2 que dá 4 aqui, ó, bem sumidinho aqui, né? Então, aqui fica 5, aqui fica 5 mais 7, 12, sobe 1, 1 e 7, 8, 7, 15, 5, 20, vão 2, 2 e 7, 9, com 5 aqui, 14, e 0 aqui, né, fica 14, sobe 1. 1 com esse 1, 2, 3 e 1, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 3, 6. E desce esse 4. Repare, pessoal, que são dois algarismos, né? Então, eu vou contar aqui da direita para a esquerda, né? O que me interessa é essa aproximação aqui, ó. 46.440. Passou um pouquinho, verdade, mas o único que realmente aproxima, como o próprio comando da questão diz, né? Aproximadamente é a letra E, tranquilo? Então, aqui eu vou usar um tio, né? Aproximadamente 215,5.
Beleza, gente? Centímetros quadrados, né? A gente está falando aqui de área. Número 7 agora. A quantia de R$ 4.200 foi emprestada a uma taxa de juros simples, equivalente a 4% ao ano. Esse A.A é ao ano, ok, pessoal? Sabe-se que no acordo ficou definido um prazo de 5 anos. Qual será a quantia referente ao juro desse empréstimo? Pessoal, é interessante esse assunto entrar no nosso nivelamento, até porque ele faz parte do nosso segundo bimestre, ok? Então, juros simples, né? Nós vamos aqui trabalhar de forma rápida para o vídeo não ficar grande. Vou apresentar aqui a formulinha para vocês. Vocês já conhecem lá do 8º ano, 9º ano. Então, eu tenho aqui, ó, juros simples é C vezes I vezes T. Eu vou utilizar o 100, tá? Que é a taxa. Eu já vou deixar esse 100 aqui. Tem gente que prefere trabalhar sem ele, tudo bem, aí basta escrever na forma decimal, é tranquilo também. Então ele fala aqui, ó, que a quantia de 4.200, esse é o capital. A taxa que eu acabei de falar ali é o I, né, 4% ao ano. Então repare que se a taxa está ao ano, o tempo também tem que estar ao ano, tá bom? O tempo tem que ser em anos, 5 anos. Qual será a quantia referente ao juro? Ele quer saber o juro, então basta substituir nessa formulinha. Tempo e taxa na mesma unidade, ok. Capital 4.200 vezes a taxa, que é de 4%, esse 100 aqui, tá? É o símbolo da porcentagem, olha aí, vezes o tempo, que são 5 anos. Pessoal, como aqui é um produto, eu posso cortar esses dois zeros. Então, eu tenho que juros é igual 42 vezes 4 vezes o 5. Se eu fizer 4 vezes 5 primeiro, eu tenho 20. Então, eu tenho 42, né, que eu cortei os dois zeros aqui, conservei, 42 vezes 20. Eu faço 2 vezes 42. 2 vezes 42 é 84. Coloco o zero aqui do lado. Então, esses são os juros. R$ 840 é a letra A. Vamos para o número 8. Ana pagou a importância de R$ 2,14 de juros por um dia de atraso sobre uma prestação de R$ 537,17. A taxa mensal do juros simples utilizada nessa aplicação foi de... Pessoal, então aqui ela quer saber, né, a questão quer saber a taxa mensal de juros. Nós temos aqui os juros pagos de R$ 2,14 por um dia de atraso. Atrasou, paga essa taxa mensal. E a prestação vale R$ 537,17. Pessoal, o tempo é de um dia de atraso e ele quer saber a taxa mensal. Olha o comando da questão. Como o tempo é um dia de atraso, eu preciso converter isso em meses. Eu posso escrever da seguinte maneira: eu quero 1 de 30, pois 30 dias no ano comercial é um mês. Então, como o atraso foi de somente um dia, é 1 de 30 avos. Eu preciso disso aqui em meses, tá bom? Então, é 1/30 avos. Se fosse, por exemplo, atraso de um mês, tranquilo, eu escreveria um mês, né? Aqui eu preciso escrever nesse formato, 1/30 avos, já que ele quer saber a taxa mensal. Então, aqui vai ficar J igual C vezes I vezes T, deixar esse 100 aqui, né, que é da taxa, os juros de atraso 2,14, o capital é de 537,17 e a taxa é o que a gente quer saber, é o I vezes o tempo, que é 1/30 avos. Tranquilo, gente? 1/30 avos. Bom, então aqui vai ficar... Eu posso passar esse 100 aqui, ó, multiplicando, já que aqui tudo é produto, né? E aqui é como se tivesse 1, então eu vou fazer assim, ó, 100 vezes isso, eu desloco essa vírgula duas casas, vai ficar 214 igual. Aí eu tenho 537,17 vezes I, basta colar o I, vezes o 1. Então, aqui vai ficar 537,17 de I, tudo bem? Vezes o 1, que dá isso aqui, sobre 30. Esse 30 fica aqui agora. Esse 100 que eu fiz com ele, eu passei multiplicando 2,14. Agora, novamente, eu posso multiplicar isso aqui, ó. Eu passo esse 30 multiplicando aqui 214. E vai ficar assim, ó. Eu vou utilizar aqui o espaço. Então, vai ficar 214 vezes 30. Eu não vou dar moral para esse zero, eu vou fazer a continha só com 3. Aí o zero eu coloco no final. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 2, 6. Esse zero eu coloco ele aqui do lado. Então, aqui ficou 6.420, que é igual a 537,17 de I. Passa esse cara dividindo. Eu vou escrever o que tem a incógnita, no caso o I, né, que é a taxa, no primeiro membro. Então, vai ficar 537,17 de I, que é igual a 6.420. Então, I é igual a
6.420 dividido por 537,17. Então, I igual. Temos que fazer essa continha. Então, vai ficar 6.420 dividido por 537,17. Pessoal, para dividir temos que igualar as casas decimais. Então eu tenho dois algarismos após a vírgula. Eu coloco dois zeros aqui, tá? Como se fosse vírgula, 00. Ignora essa vírgula. Agora eu tenho essa situação aqui, ó. 642.000, né? Coloquei dois zeros e eliminei a vírgula. Dividido por 53.717. Como tem 5 algarismos, eu vou pegar 5 algarismos, né? Então vai ficar aqui, ó, 64.200 por 53.717. Só cabe um 53.000 nesse 64.000. Joga esse 1 aqui, 1 vezes isso tudo. Coloca direitinho os algarismos, né? Abaixo desses aqui, ó. São 5, então vai ficar aqui o 7, o 1 bem aqui, o 7 novamente, o 3 e o 5. Subtraindo, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui é 0, não deu. Vou pegar 1 aqui, aqui fica valendo 1. Aqui fica 10. Empresta 1, fica 9. Fica 10 menos 7, que dá 3. 9 menos 1, que dá 8. Esse 1 não dá, né, para subtrair. Então, eu pego 1 aqui, aqui fica 3. Ó. 11 menos 7 dá 4. Aqui ficou 3 menos 3, 0. E 6 tira 5, fica 1. Quero continuar dividindo, desce esse 0. Então, aqui eu tenho 53.000, o dobro de 53.000, pessoal, é 106. Aqui é 104.000. Então, não cabe, tem que ser 1 novamente. Então, vai ficar, são 5 algarismos, vai ficar o 7 aqui, o 1 aqui, o 7 aqui, o 3 aqui e o 5 aqui. Subtraindo, pega 1 aqui, né, emprestado, aqui ficou valendo 2, 10 menos 7, 3. Aqui ficou 2 menos 1, que dá 1. 8 menos 7 aqui é 1. 4 menos 3 aqui é 1. Pega esse 1, passa ele para cá, fica 10 menos 5, que fica 5. 51.000 para 53, não dá, a conta está correta, né? 11, alguma coisa. E aqui a gente já vê 11, alguma coisa na letra C. Olha aí, pessoal. Então eu vou inventar um zero e jogar vírgula, certo? Como aqui agora 511.000 para 53.000, se eu jogar, se pudesse fazer isso, né, jogar um 10 aqui, 10 vezes isso, ia dar 537.000. Então não é, então é o 9, é 11,9 alguma coisa. Eu não vou continuar essa conta mais, porque eu sei que vezes 9 vai ficar uma situação aqui, e aí a gente vai continuar dividindo, e provavelmente pela configuração da questão, pessoal, analisando as opções, é 11,9 alguma coisa, só pode ser a letra C, não tem como fugir. Então é aproximadamente 11,9, né, até onde a gente parou. E eu vou jogar o 5 aqui sem medo. 11,95%. Tranquilo? É a letra C aí. Ó. Número 9. O Jefferson pediu R$3.000 emprestado para pagar em 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês, em regime de juros simples. Ao fim desse período, o Jefferson deverá pagar de juros um valor. Então, novamente, a gente tem que calcular os juros. Então, aqui, ó, J igual a C vezes I vezes T sobre 100. O capital que ele pegou, né, 3.000. O tempo, 5 meses. A uma taxa de 4% ao mês. Repare que a nossa taxa já está ao mês, tranquilo, né? Tempo em meses. E ele quer saber os juros. Tranquilo, só substituir. Então, vai ficar capital 3.000 vezes a taxa, 4%. O símbolo da porcentagem é esse 100, tá? Vezes o tempo, que são 5 meses. Olha só, pessoal, 2 zeros aqui, pode cortar, aqui é produto, né? Então, eu tenho agora juros, que é igual 30 vezes 4 vezes 5. 30 vezes 4 dá 120 vezes 5, juro igual. 5 vezes 120, pensa na metade aqui do 120, que é 60, e joga mais um zero, que dá 600. Olha só, 5 vezes nada, nada, 5 vezes 2, 10, sobe 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Portanto, pessoal, esses são os juros, R$600, que está entre 580 e 630, letra D. Vamos para o número 10. A quantia de R$ 8.500 foi aplicada a uma taxa simples de 1,45% ao mês por 90 dias. Lembrando que o mês comercial são 30 dias. Qual será o montante dessa aplicação? O montante, pessoal, é você pegar esse capital e somar com os juros, tá? Montante é capital mais os juros. Então, primeiro a gente precisa descobrir quais são os juros. Lembrando que o capital é de 8.500, a taxa 1,45% ao mês e
O tempo, 90 dias, como eu falei, 90 dias é a mesma coisa que 3 meses, tá bom? E a gente quer saber quem são os juros. Então, jogando na formulinha, C vezes I vezes T, dividido por 100, vai ficar 8.500, a taxa de 1,45% vezes o tempo, que são 3 meses. Pessoal, esses dois zeros pode cortar, juros igual. Aí eu tenho 1,45 vezes 3 vezes 85. Eu vou multiplicar 1,45 primeiro vezes 3. 3 vezes 5, 15. Sobe 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Como eu tenho dois algarismos após a vírgula, desloca aqui uma vírgula, né, que está aqui na extrema direita, né? Ela está aqui oculta, conta duas casas. 4,35 vezes 85. Então, eu vou multiplicar, vou fazer essa continha aqui, 4,35. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17, sobe 1. 5 vezes 4, 21, 21. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 3, 24 e 4, 28, vão 2. 8 vezes 4, 32 e 2, 34. Aqui fica 5, aqui fica 7, né? Somando. Aqui fica 9, aqui fica 6 e aqui fica 3. Como eu tenho duas casas decimais no produto, então desloca a vírgula duas casas para a esquerda. 369,75. Pessoal, como eu falei, o montante é você agora pegar esse capital empregado, que é 8.500, e somar com os juros que achamos aqui, 369,75. Então, montante igual. Somando 8.500 mais os 369, cuidado, tá? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Como aqui não tem casas decimais, a gente coloca 00. Somando vai ficar 5, aqui fica 7, aqui fica 9, aqui fica 6, 3 e 5, 8, tranquilo, e desce esse 8. Então, o montante é de 8.869,75. É a letra E. Número 11. Considere a quantia de R$ 967. Admita que essa quantia foi emprestada a uma taxa simples de 1,5% ao mês e gerou 224,82 de juros. De acordo com as informações, qual foi o tempo dessa aplicação? A taxa está ao mês, nós iremos encontrar o tempo em meses. E as respostas aqui, né, as opções de resposta, são meses. Tranquilo, vamos lá. O capital é de 967, a taxa é de 1,5% ao mês e os juros gerados de R$ 224,82. Esses são os juros gerados. E a gente quer saber qual foi o tempo. Joga na formulinha novamente, C vezes I vezes T dividido por 100. Os juros de 224,82, capital 967, vezes a taxa de 1,5% ao mês, vezes o tempo, que é o que a gente quer saber, é o T. Então aqui, pessoal, eu vou passar esse 100 multiplicando, tá? Então a vírgula desloca duas casas, vai ficar 224 e esse 82 sem vírgula. Passa a ser agora 22.482, que é igual. Aí eu tenho que multiplicar agora 967 vezes 1,5. 5 vezes 7, 35. Vão 3, 5 vezes 6, 33, 33, só 3, 5 vezes 9, 45 e 3, 48. Agora, tudo que é vezes 1 é ele mesmo, tranquilo. Então, aqui fica 5, aqui fica 10, somando, né? 8 e 6, 14, sobe 1, 1 e 4, 5 e 9, 14. Eu tenho uma casa decimal, então, deu 1.440,5. T, né? Não esquece que multiplica pelo T. Eu vou escrever 1440,5T antes da igualdade e passar esse 22.482 para o segundo membro. Quando faz isso, não precisa mudar o sinal. T igual 22.482 dividido por 1.440,5. T igual, vamos fazer essa conta, 22.482 dividido por 1.440,5. Pessoal, ignora a vírgula, né? Coloca aqui, ó, igual às casas decimais, né? Então vai ficar vírgula zero, ignora essa vírgula, ignora essa. Toda vez que for dividir um número inteiro por um número que apresenta um decimal, você tem que igualar as casas decimais. Se ele é um número decimal, né, você iguala as casas decimais. Então agora eu tenho 224.820 dividido por 14.405. Bom, então aqui a gente conta os algarismos, são 5
Então eu pego 5 aqui, ó. Eu tenho 22.482, 5 algarismos. E 14.000, cabe 1, né? Então vai ficar 14.405, tranquilo. Subtraindo, pega um emprestado, fica 12 menos 5 dá 7. Aqui ficou 7, né? 7, 0, né? Não tirou nada, desce esse 7. 4 menos 4, 0. Pega um emprestado aqui, que fica 1, 12 menos 4 é 8, 1 menos 1, 0. Desce esse 0 agora. Então, eu tenho 80.770, 14.000. Pessoal, se você fizer 5 vezes 14, vai dar 70. Então, vamos tentar os 5 para ver, né? 14.000 para 80.000. Vamos tentar aqui os 5 para ver o que dá. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes nada, nada, desce esse 2. 5 vezes 4, 20. Vão 2, 5 vezes 4, 22, 22, sobe 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 72.000, ok, né, a conta. Pega um emprestado, fica 10 menos 5, que dá 5. Aqui ficou 6, né, que ficou valendo 6. 6 menos 2, 4. Aqui ficou 7, não tira nada, desce 7. Pega um emprestado, aqui fica 7, 10 menos 2, que dá 8, 7 menos 7, 0. Bom, aí eu tenho 8.745, que é menor que 14.405. Quero continuar dividindo, vou inventar um 0 e jogar vírgula. Opa, já sei que é 15, alguma coisa. Onde é que nós temos 15, alguma coisa? Na letra A. Então, pessoal, já vai lá e marca, não perca tempo, tá? Se você fez todo o processo direitinho, o processo resolutivo não tem erro, pode ter certeza, né? 5 vezes 14 dá 70.000, vai dar 72, vai dar esse resultado aqui, né? Nós já fizemos. E se você continuar com isso, né? Vai conseguir mais alguns algarismos que não é necessário. É a letra A. Tranquilo, gente? Então, aproximadamente 15,5 de meses. Vamos para a última. Este mês, Alex atrasou o pagamento do condomínio. Com isso, além do valor mensal de R$ 400, ele ainda pagou uma taxa de juros simples de 4,5% ao mês. O valor total que Alex irá pagar ao condomínio será a quantia de... Pessoal, você pode aplicar a formulinha, né? Ele fala que o capital, né, o valor do pagamento é 400, a taxa de 4,5% ao mês, e ele quer saber o tempo, né? Ele atrasou esse mês, então o tempo aqui é um mês, tranquilo, e o valor total, né, que seria achar esses juros que a gente está procurando e somar com o capital, para a gente saber o valor total. Você pode fazer isso ou basta simplesmente, já que o tempo é de um mês, calcular 4,5% de 400. É bem mais rápido assim, ó. Você corta os zeros, isso porque é um mês, né? Bem tranquilo. Se você fizer 4,5 vezes 4, vai dar 18. Então, é R$18. Você pega R$400, soma com os juros, né? Que é a multa, né? Que o Alex terá que pagar. Então, vai ficar R$ 418 o valor. Mas, se você aplicar a formulinha do juro simples, que praticamente é esse mesmo cálculo, porque olha só, analise esse cálculo aqui, ó, 4,5% de R$ 400, que é o valor da fatura do condomínio. 400 vezes a taxa, que é 4,5%, né? Olha aí, 4,5% de 400. É a mesma conta, olha aí, pessoal, 4,5 de 100 de 400. 4,5 sobre 100 de 400. Vezes 1, não vai mudar nada. Corta esses dois zeros aqui, pode fazer isso, que é vezes, sai multiplicando, você vai achar os R$18, que somado aos 400 dá 418, letra E. Valeu, pessoal? Então tá aí a correção, qualquer coisa volta, assista novamente e até o próximo nivelamento.